Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre o relacionamento com Deus garante o legado no futuro. A graça e paz, boa noite. Desde já, desejamos uma semana abençoada a todos. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, o versículo de número 9 e o 10 nos diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Bom, hoje, como servos de Deus, como igreja de Cristo, como família, como pais, avós, como crentes, o que estamos preparando para as próximas gerações? Como estamos contribuindo para a igreja do futuro? Como estamos contribuindo? Como estamos preparando as gerações, as futuras gerações para a igreja do futuro? A maneira como cada um de nós nos relacionamos com Deus acaba determinando o futuro da próxima geração, e isso causa um impacto diretamente em nossas vidas. A maneira como desenvolvemos a nossa vida espiritual, hoje, valores, princípios, se tornam decisivos nas próximas gerações e revelam como está o nosso relacionamento com Deus. A pergunta a ser feita é: hoje estamos preparados para influenciar a nova geração a ter uma vida de compromisso com Cristo? Eu gostaria de destacar aqui 3 pontos para a nossa meditação. Primeiro, conhecer a Deus gera relacionamento. Conhecer a Deus gera relacionamento. Davi mantinha um bom relacionamento com Deus, e isso era recíproco. Davi falava com Deus e Deus o respondia. No versículo 8, a parte A do versículo 8 do capítulo 28 de 1 Crônicas, nos diz assim: Agora, pois, perante todo Israel e a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo. Então veja que Davi falava com Deus, e Deus ouvia a Davi, e Deus falava com Davi. Veja que havia esse relacionamento de Deus com o Davi. E Davi recebe de Deus orientação e transmite ao seu filho Salomão. Davi, ele orientou Salomão a ter uma dedicação sincera com o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais. Ele recordou a seu filho Salomão que nada mais seria importante do que conhecer a Deus de seu pai. E isso não se tratava de um conhecimento superficial. Salomão não estava Davi não estava dizendo a Salomão que Salomão deveria ter um relacionamento com Deus superficial, apenas conhecê-lo de informação, porque isso ele já conhecia. Salomão conhecia as Escrituras. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 18 e 19, o texto nos diz assim: Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos para os cumprir. Então, o Salomão, como sendo judeu, filho de Davi, estava sendo preparado, né? Ele conhecia as Escrituras, ele tinha informação do Deus de Davi, do Deus do seu pai. Mas Davi deixa claro que ter informação sobre Deus não é suficiente. Salomão precisava servir a Deus, e ele orienta de que maneira Salomão deveria servir a Deus. Ele diz que deveria servir de todo o coração, não por obrigação, como quem deseja conquistar algo em troca. Hoje, infelizmente, muitos estão buscando a Deus para receber algo em troca. Muitos têm informações de Deus hoje, mas não tem um relacionamento com Deus. E Davi está exortando a seu filho a ter um relacionamento íntimo com o Senhor,
Não dá para servir a Deus e viver em desconformidade com a sua palavra. Como é que uma pessoa serve a Deus e vive de maneira totalmente contrária às ordenanças do Senhor? Muitos já estão se tornando religiosos, mas não discípulos, e por isso não estão discipulando as gerações futuras. Hoje muitos estão indo na igreja, frequentam cultos, mas são apenas religiosos. Elas não estão sendo discipuladas por Cristo. Por isso, não discipulam gerações, não discipulam seus filhos, não discipulam as próximas gerações. Hoje há muitos que estão vivendo distante de Deus e por isso levam uma vida sem propósito. Tem pessoas que elas não têm propósito. Elas estão levando uma vida simplesmente por seus próprios interesses. A falta de comprometimento com Deus pode levar a pessoa a colher os frutos do pecado. E isso acaba contaminando a geração futura. Então, a pessoa não tem um relacionamento com Deus, não tem nenhuma, não procura se relacionar de todo o coração com Deus, em obediência à sua palavra, e com certeza isso vai colher os frutos do futuro, os frutos do pecado. Por quê? Porque a desobediência a Deus traz suas consequências. E essas consequências acabam contaminando a geração futura. Com certeza. Deus havia feito uma promessa a Davi. O pacto que Deus fez com Davi a respeito da continuação de sua família no trono não anula a obrigação de Salomão andar com Deus em obediência. O fato de alguém servir ao Senhor, o fato de alguém reconhecer a necessidade da salvação e entregar sua vida para Cristo, isso não significa dizer que os vossos filhos, os vossos netos, a geração futura está salva. Eles têm que ter um compromisso com Deus. A escolha era de Deus. Deus havia escolhido Salomão. Ele poderia obedecer ou não, mas ele não poderia escolher as consequências. No versículo 9, a parte B, o texto vai dizer: se buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Veja que Deus havia escolhido Salomão. Mas a escolha de obedecer ou desobedecer é de Salomão. Havia aceitação se ele obedecesse, mas rejeição se não cumprisse o mandamento do Senhor. A condição para manter o relacionamento com Deus está atrelada à obediência. Uma coisa não isenta a outra. A decisão está ao alcance de cada um. E ele vai dizer a condição. A palavra se, ela é condicional e se repete 2 vezes. Ele diz: se buscares, se o deixares. Então ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus vivendo em desobediência. Há uma condição, e a condição para conhecer a Deus verdadeiramente é andar em obediência à sua palavra, ser temente a Deus. Ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus vivendo em desobediência. O nosso relacionamento com Deus hoje reflete no amanhã, na geração futura. Qual a igreja que desejamos ter para o futuro? O nosso relacionamento com Deus hoje ditará a igreja do futuro, com certeza. O segundo ponto a destacar é que relacionamento produz intimidade. Assim como na vida a dois, no relacionamento de um casal, com o passar do tempo, leva à intimidade. Da mesma forma, o relacionamento diário com Deus leva à intimidade. E essa intimidade gera transformação pessoal e direcionamento. A pessoa passa a ter um direcionamento. A intimidade com Deus se constrói com vida de oração, leitura da Bíblia, adoração, comunhão com os irmãos, participação assídua nos cultos e fidelidade com Deus. Deixar esses princípios gera religiosidade. Crentes vazios, e muitos já estão assim nos dias de hoje, mornos, nem quente nem frio, estão mornos. E Jesus exortou sobre o perigo, em Apocalipse capítulo 3, o versículo 15 e 16, ele vai dizer que está a ponto de vomitar disso, porque vós não sois quente, não sois frio, são mornos. Ele diz: estou a ponto de vomitar. Ainda não vomitou, mas está a ponto. Isso significa que ainda há uma oportunidade de buscar um relacionamento, buscar essa intimidade com Deus. A falta de intimidade tira a autoridade espiritual. Davi falou com o seu filho debaixo de autoridade, tendo autoridade. Ele estava debaixo da autoridade de Deus. Por isso, quando ele fala com Salomão, ele fala com autoridade. É necessário estarmos debaixo da autoridade do Senhor, para termos a autoridade sobre as gerações futuras, para falar com autoridade.
Ele disse para Salomão conhecer a Deus de teu pai. Davi estava passando naquele momento para Salomão uma transmissão de legado. E a transmissão de legado não se limita à palavra, mas envolve exemplos. Não adianta você apenas falar para os seus filhos, seus netos, ou a geração futura que eles necessitam de conhecer a Deus. O seu exemplo também fala alto. A maneira que você se comporta, a maneira que você serve ao Senhor, vai influenciar seus filhos, seus netos e na geração futura. O desejo de Davi construir o templo demonstra legado e propósito. Então Davi coloca no seu coração, ele tem um desejo no seu coração em construir o templo para a arca do Senhor, para guardar a aliança, a arca da aliança, do concerto. Então esse desejo de Davi demonstra um envolvimento com Deus, demonstra uma intimidade com Deus, demonstra, né, construir o templo, um legado, um propósito. Então veja que Davi, ele conhecia a Deus, ele tinha propósitos. E por isso ele vai passar um legado ao seu filho Salomão. No Novo Testamento temos exemplo de Lóide e Eunice. Elas passaram a fé sincera a Timóteo, deixando um legado espiritual de mãe para filho. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz assim. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo está dizendo ao Timóteo, olha, você tem exemplos, você tem um legado de tua avó Eunice, de tua mãe, de tua avó Lóide, de tua mãe Eunice. Então veja que houve um legado de mãe para filho, a avó, a mãe passando para Timóteo. É isso que nós necessitamos. Quem tem esse envolvimento com Deus, quem tem essa intimidade com Deus, acaba deixando um legado. A nossa intimidade com Deus influencia profundamente as gerações futuras. Essa nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo nos torna um exemplo prático e eficaz da fé. Isso acaba sendo aplicado nas gerações futuras, um legado para eles. Filhos aprendem com os pais, eles aprendem observando a rotina dos pais, assim como os discípulos observam o discipulador. O amor e o caráter, eles refletem a imagem de Deus, a imagem do Criador. E para que tenha um caráter mudado, para que tenha esse amor vindo de Cristo no coração, é necessário um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. O terceiro ponto que quero destacar é que relacionamento e intimidade com Deus gera compromisso. Depois que Davi instruiu Salomão a conhecer a Deus, através de um relacionamento profundo, envolvendo obediência, ele leva seu filho a se envolver com a obra de Deus. Ele passa a instruir Salomão a construir o templo. Mas primeiro um relacionamento com Deus, só depois com a sua obra. Infelizmente hoje, muitos estão se relacionando com a obra de Deus e não com Deus da obra. Muitos estão se tornando até mesmo ativistas religiosos, sem conhecer o Deus da obra. Davi diz a Salomão que o Senhor o havia escolhido, mas Salomão precisava de se esforçar para fazer a obra. Deus estaria com ele, mas isso não isenta a responsabilidade de Salomão. O fato de Deus estar com Davi, estar com Salomão, não os isentava da responsabilidade. E muitos hoje têm negligenciado a responsabilidade como servos do Senhor. No versículo de número 9, Davi está preparando Salomão para entender a importância espiritual dessa tarefa. Ao preparar Salomão, Davi está deixando um legado. E precisamos entender que legado é diferente de herança. Hoje muitos pais, avós, lutam para deixar herança para a geração futura. Nós precisamos entender que legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa para alguém, como dinheiro, terras, bens materiais, mas isso pode acabar. Legado é o que você deixa em alguém, como valores morais, princípios, caráter, e isso é compartilhado, transmitido.
Herança pode desaparecer, legado permanece. O maior legado que podemos deixar da nossa fé em Jesus é o conhecer a Deus. Davi não passou para Salomão, olha, estou deixando terras, gados, ouro, prata. Ele deixou um legado. Transmitiu a ele um legado. Quando nós temos intimidades com Deus, adquirindo compromisso com Ele e com a sua obra, né, nós estamos nos relacionando com intimidade, estamos preparando a geração futura para ter responsabilidade com as obras do Senhor também. Salomão recebeu a incumbência de construir o templo. Esse compromisso está alinhado com a vontade de Deus e por isso tem a intervenção divina. No versículo 20 e 21 do capítulo 28 de 1 Crônicas, o texto nos diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então, versículo 20. Então, veja que Davi assegura a Salomão que Deus estará com ele até a conclusão da obra. Então, se nós hoje permanecemos firmes no Senhor, buscando o Senhor de todo o coração, se nós tivermos um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, passaremos também este legado, influenciaremos as gerações futuras, e Deus estará com eles. O Senhor estará com eles também. Deus estará com os nossos filhos, com a geração futura de crentes, com a igreja do futuro, se eles tiverem compromisso e responsabilidade espiritual e lealdade com o Senhor. Deus estará com eles não somente para fazer a obra pública, mas principalmente para testemunharem o verdadeiro evangelho da salvação e alcançarem a vida eterna. Então, é isso que o Senhor tem ao coração. Lá no Salmo 27, verso 4, Davi ele diz assim: uma coisa pedirei ao Senhor, que possa estar todos os dias da minha vida contemplando na casa do Senhor, a face do Senhor. Veja que Davi, ele tem um objetivo. Davi, ele tem no seu coração um objetivo. Ele diz: uma coisa pedirei ao Senhor. E hoje nós necessitamos mais do que nunca estabelecer esta meta, ter um foco em nosso coração, buscar conhecer ao Senhor, com relacionamento de intimidade com o Senhor, compromisso com o Senhor. E então, deixaremos um legado para as próximas gerações. Isso eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que por meio do teu Espírito, cada coração seja, nesta noite, Senhor, por intermédio da tua palavra, encorajado a buscar o Senhor, a ter um relacionamento, uma intimidade profunda com o Senhor, conhecer ao Senhor de todo o coração, uma vida em obediência total aos teus preceitos, aos teus mandamentos, para que com esse relacionamento possam ser exemplos, porque as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, a igreja, ela nos observa, ela olha o nosso agir, de que maneira nós nos dedicamos ao Senhor. Que possamos todos ser encorajados, Senhor. Assim como Davi, ele encorajou a Salomão, ele deixou um legado para Salomão. Que possamos, desta mesma forma, sermos instrumentos usados nas tuas mãos para ser um canal de bênção na vida da geração futura, para que a tua igreja, Senhor, ela permaneça fiel a ti, para que venham ser levantados homens e mulheres de Deus encorajados a serem temente ao Senhor e para permanecer firme, realizando a obra do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe.